Olá, olá, olá para você que me acompanha. Estamos no ar com mais uma edição do nosso InovaCast. Pois é o videocast produzido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, idealizado pelo Ministério Público de Contas, nessa parceria mais que especial, onde tratamos daquilo, como transformar as cidades. Nós, aqui desse lado, enquanto poder público, o que podemos fazer, o que podemos aprender com o privado e, com isso, fazer a grande transformação, aquilo que nós desejamos de melhor para as cidades. Esta é mais uma edição do nosso videocast e se você não conhece, está chegando aqui pela primeira vez, é óbvio que eu deixo aquele convite para que você maratone toda a nossa seleção de videocasts que temos por aqui, outros que já aconteceram, os que virão. Por isso, inscreva-se em nosso canal para que você possa ter sempre a notificação. Ao clicar no nosso sininho, você vai saber sempre que tivermos novidades. As nossas redes sociais aparecem aqui embaixo para que você também possa justamente se inteirar do que vem por aí. Afinal de contas, esse videocast surgiu do Inova São Paulo, um grande evento em 2023. Nós falamos muito sobre transformação, inovação digital, não podemos parar por aí. Daí vieram os nossos videocasts, que são uma espécie de esquenta para o Inova São Paulo 2024, que já está no forno, já está sendo muito bem preparado para você, esse ano, poder também compartilhar, como é que eu posso dizer? Tem alguns termos que são especiais, mas que você possa ser, primeiro de tudo, tocado pelo que é a transformação digital e o que pode acontecer na cidade. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do nosso programa. E hoje eu tenho dois convidados especiais. O tema de hoje é Drex na prática, inclusão, transparência e combate à corrupção. Assuntos seríssimos no setor público e que nós queremos ver o que o digital, o que a inovação pode trazer para isso. Para isso, eu recebo dois convidados especiais, como eu disse, o Fábio Araújo, que está conosco diretamente de Brasília, ele é servidor do Banco Central do Brasil. Fábio, bem-vindo, muito obrigado, pela sua participação aqui conosco, é um prazer tê-lo aqui. Boa tarde, obrigado pela oportunidade para discutir o Drex, vai ser muito interessante essa nossa conversa. Muito bem, e comigo aqui no nosso estúdio de São Paulo está o Pedro Lapenta. Pedro, também seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Obrigado por conseguir dedicar um espacinho da sua agenda para bater esse papo com a gente. Obrigado a vocês pelo convite, é uma honra estar aqui. Espero ajudá-los a entender melhor essa tecnologia muito bacana que vem pela frente aí, que o Banco Central está montando aqui no Brasil. Muito bem, deixa eu apresentar melhor tanto o Pedro como o Fábio para você que nos acompanha. O Fábio Araújo é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade de Brasília, UNB, tem mestrado em Economia pela Princeton University e pela Fundação Getúlio Vargas. É doutor em Economia também pela Fundação Getúlio Vargas, como disse no início, servidor do Banco Central do Brasil e coordenador do projeto piloto do Drex. O Pedro Lapenta é bacharel em Administração de Empresas pela Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, possui MBA em Finanças e Investimento pela Columbia Business School em Nova York, trabalhou em grandes instituições financeiras como Santander, o Citigroup, também o JP Morgan e atualmente é chefe de pesquisa na Hashdex. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Pedro, também ao Fábio que está conosco em Brasília. Hoje é um videocast disruptivo porque nós estamos ao vivo com o nosso satélite aqui do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas apontado para chegar o nosso sinal também em Brasília. Isso também mostra inovação, disrupção, tecnologia, tudo isso sendo utilizado a serviço do cidadão. Ô Fábio, eu começo perguntando a você primeiramente, a gente tem que explicar um pouquinho melhor para o pessoal o que é o Drex. Da onde surgiu esse nome e por que o Banco Central resolveu criar essa iniciativa? Conta pra gente. Certo. O Drex ele é uma moeda digital oficial do Brasil, da economia brasileira, então ele é uma representação do real que a gente usa no dia a dia nesse novo ambiente de ativos digitais. Então, vou falar um pouquinho o que trouxe a gente para esse projeto, né? O Brasil tem um sistema de pagamentos muito avançado, é um sistema que é referência internacional, já era antes do Pix e após o Pix, virou caso de estudo, realmente foi um sucesso tanto de alcance quanto de eficiência. Em termos de alcance, foi muito além do que a gente podia imaginar, a gente tinha uma projeção baseada no que havia sido feito em outros países,
de ter um certo número de usuários no primeiro ano do Pix, esse número foi atingido em um mês. Então, o crescimento foi explosivo, a gente viu 45 milhões de pessoas fazerem a primeira transferência digital na vida usando o Pix aqui no Brasil, e nos 2 primeiros anos esse número chegou a 75 milhões. Então, o fato é, o Brasil tem um sistema de pagamentos muito avançado, tanto para o uso das pessoas, quanto para o uso dos bancos, das empresas, no atacado. O nosso sistema é referência e a gente está sempre olhando novas tecnologias. E a tecnologia de ativos digitais é uma tecnologia que sempre trouxe muito interesse e o Banco Central acompanhou, fez testes internos em 2016, 2017, 2018. E nesse período a gente viu, olha, a tecnologia ainda é uma tecnologia de nicho, ela é interessante, tem aplicações interessantes, mas ainda está fora do escopo de atuação do Banco Central. Em 2019, a gente teve uma empresa global, que é o Facebook, que falou que gostaria de usar essa tecnologia para fazer uma stablecoin global. Então, o que a gente, banqueiros centrais em geral, tinha avaliado como sendo uma questão de nicho, deixou de ser uma questão de nicho e passou a potencialmente ser aplicada por 3,2 bilhões de usuários do Facebook, que o Facebook tinha ativos na época. Então, todos os bancos centrais acharam que era importante compreender melhor essa tecnologia. Nós estávamos em meios à criação do sistema Pix, então nós esperamos o sistema Pix amadurecer para que a gente pudesse engajar os nossos times de tecnologia mais profundamente na discussão do Drex. E no segundo semestre de 2020, quando a gente fez o lançamento do Pix, um pouco antes a gente abriu os estudos internos do Banco Central para ver como é que a gente poderia fazer o uso dessa nova tecnologia. E quando a gente concluiu a primeira rodada de estudos, que foi no primeiro semestre de 21, já estava claro que o Pix era um sucesso e que se fosse só para pagamentos, a gente não ia precisar de uma moeda digital. Então, olhando bem a tecnologia, aprofundando as possibilidades dessa tecnologia, que o, o Pedro conhece muito bem, você abre possibilidades de novos negócios. Então, a ideia é usar essa tecnologia de ativos digitais para fazer uma moeda oficial brasileira operando em um ambiente de ativos digitais que possa ser regulado e trazer novos modelos de negócio. Então, é mais do que só uma moeda, né? Uma moeda e uma plataforma. Então, é o real do dia a dia que tem esse nome que também gerou bastante discussão quando ele foi anunciado. A gente começou a discutir esse nome para essa plataforma, para essa moeda, já nos primeiros meses, porque todos os bancos centrais colocam um nome no projeto para facilitar a comunicação, e a estratégia da maior parte dos países é colocar um E na frente do nome da moeda. Isso serviu para vários países, para o Icrona, para o Yuan, mas para o real ia ficar irreal, não ia ficar um nome muito bom. Então, a nossa área de marketing começou a trabalhar nas possibilidades de nome. Uma das coisas que a gente acharia interessante era manter o X do Pix, que já está na cabeça das pessoas, e aí, trabalhando com as ideias de digital, de real, de ambiente eletrônico, a gente tentou várias combinações dessas ideias e acabou chegando nesse anagrama que sonoro, o Drex, né, que é o D de digital, o R de real, o E de eletrônico e o X, que significa transmissão, conexão, normalmente engenharia, e faz parte lá do nome do Pix, completando mais um membro para a família. Esse nome teve muita controvérsia, mas eu acho que ajudou bastante a, a tornar mais palpável a discussão, as pessoas entenderem um pouco melhor e se interessarem mais por essa discussão. Olha, eu gosto muito, eu acho bem interessante, viu, Fábio? Que bom que eu não estou na equipe, que eu ia sugerir o surreal. Que é uma coisa melhor que irreal, né? Já que o irreal não ia colar muito bem. Mas que bom que eu não estou na equipe, a equipe de vocês é muito melhor e o Drex ficou um nome muito legal, até para homenagear olha, já ia falar antigo, né? Porque é que já se consolidou, que é o Pix, né? Que é
já que nós temos meios diferentes de pagamento, agora moeda digital, muito bem, que seja de muito sucesso realmente o Drex. Agora eu pergunto para você, Pedro, com essa introdução que o Fábio trouxe para a gente, ao longo da sua carreira, como eu disse aqui, né, na sua apresentação, passou por diversas instituições financeiras, grupos gigantescos, mundiais. Como é que você vê, qual que é a sua percepção sobre o Drex e como que isso pode acabar impactando o trabalho dessas instituições financeiras? O Drex vem para simplificar ou vai trazer mais desafios para essas empresas, para o setor financeiro como um todo? Muito bem. Olha, eu tive na minha carreira aí a oportunidade de trabalhar, como você colocou aí no Santander, 2 bancos americanos e em áreas diferentes. E depois que eu estudei nos Estados Unidos, eu fui para a área de investimentos e eu, coincidentemente, era analista de bancos também, né? Então, eu vi um pouco na prática, depois como analista. E agora estou vendo o surgimento dessa nova tecnologia que já está há bastante tempo rodando, né? Assim, o Bitcoin já roda há 15 anos. Sim. O Ethereum é uma plataforma que existe já há quase 10 anos. Né? E a gente está começando a ver isso ser introduzido no sistema financeiro tradicional. E até ressalto aqui, pelos nossos estudos de vários países do mundo, o Fábio está aqui para confirmar, acho que o Brasil é liderado pelo Banco Central, pelo Fábio, é vanguarda absoluta no entendimento, no projeto, no estágio que está, na visão, principalmente na visão, né, do que eles querem e como incorporar isso no dia a dia do sistema financeiro e, no final das contas, como vai beneficiar a população. Eu vejo assim, eu sou suspeito que eu sou um baita entusiasta da tecnologia, pelo fator dela ter essa característica de ser programável. Né? Então, nós estamos entrando na era de programar o dinheiro. Né? Que pode parecer meio um termo muito tecnológico, mas na verdade o que essa tecnologia vai permitir é que você consiga colocar em código de maneira razoavelmente simples, como transações financeiras ocorrem se determinados acontecimentos ocorrerem. Que na verdade é um contrato, no final das contas, é isso, mas você coloca isso de uma maneira digital e aí o Drex traz vários benefícios, que é automatizado, né? Você faz através desse registro distribuído de base de dados, que é uma blockchain no final das contas. Mas eu acho que os bancos têm que se adaptar. Eles têm que botar a equipe, que é o que vem sendo feito, a grande maioria dos bancos, os bancos grandes principalmente, embora ainda seja um projeto, né, ainda não tem ainda o escopo de negócio, mas como enxergaram muita potencialidade nisso, os bancos se envolveram, montaram equipes e vêm entendendo o poder da tecnologia, os prós e contras, e quem entender isso e acompanhar o que o Banco Central vem fazendo, né, nos mais diversos projetos e iterações que o Banco Central tem permitido no âmbito do Drex, esses vão ver coisas boas para ser feitas. Quem não acompanhar, na minha visão, provavelmente vai ficar para trás. Né? Porque assim, a gente está vendo a digitalização de absolutamente tudo no mundo. Não é o sistema financeiro, por suas peculiaridades, por suas questões regionais específicas de cada geografia, as leis e tal, ele acabou sendo talvez um dos últimos. Mas agora com esse negócio de blockchain, está vindo numa velocidade grande. E aqui no Brasil, numa velocidade maior ainda, porque tem esse projeto liderado pelo Banco Central. Então, aqueles que não engajarem e esse projeto avançar e funcionar, eles vão ficar para trás. Aí vai ficar com uma vida mais difícil. Mas assim, é como qualquer coisa na vida, com qualquer inovação que acontece. Mas a gente vê, e isso é até um destaque que eu dou, olhando o próprio projeto aqui no Brasil e comparando em outros lugares do mundo, foi a decisão do Banco Central de fazer esse projeto em conjunto com os participantes de mercado. Né? Então, eu acho que até um dos motivos que ele está andando mais rápido que vários outros lugares do mundo e com um escopo maior e muita gente se fala, né, Fábio, e ele fala isso em todas as lives dele, que muitos países estão olhando a moeda digital do Banco Central, né, essa CBDC, como forma de implementar o pagamento instantâneo. Mas a gente já resolveu isso com o Pix, né?
isso aqui é um avanço em cima do Pix. Pagamento instantâneo vai ser uma parte do Drex, né? Você vai ter essa questão de programabilidade e vai saber a quantidade de produtos que vão sair daqui que a gente não consegue nem imaginar ainda do que pode vir. E aí, quando a gente olha o que acontece nas blockchains públicas, né? E acho que importante ressaltar aqui, o desenho do Banco Central é uma blockchain privada. Ele usa a tecnologia DLT, que é de base de dados distribuída, mas aqui tem todas as normas, todas as normativas, as leis que regem o sistema financeiro que precisam ser cumpridas. Então ele parte por um caminho de fazer uma rede permissionada, né? Que quem participa precisa de autorização do Banco Central para participar. Mas o que a gente está vendo nos ambientes públicos, e aí o que chama atenção é as finanças descentralizadas, que é um pouco da inspiração, né, do Banco Central, um nível de inovação que a gente não se via no sistema financeiro há muito, muito, muito tempo. Então, acho que assim, é muito legal que está sendo feito isso pelo próprio Banco Central, num ambiente controlado por ele, num ambiente incentivado por ele, e dessa maneira que eu falei, ele monta a infraestrutura e ele deixa o mercado criar os produtos e criar as soluções conforme eles enxergam essa demanda vindo do mercado. Então, assim, para quem não se preparar, vai ficar provavelmente ruim. Essa é a minha sensação. Antes eu tenho uma pergunta para fazer para o Fábio, mas já que você falou de blockchain, eu acho muito importante a gente traduzir cada vez mais, né? Eu acho o blockchain muito interessante, que é uma ferramenta que ela sedimenta a questão dos dados, ela dá segurança, ela dá, até de certo modo, uma lastreabilidade, né? Eu acho que é segurança mesmo, que eu acho que é a grande palavra. Você tem trabalhado com essa questão, é uma das tecnologias que está por trás, né, desse sistema todo do Drex. Explicar para a gente um pouquinho mais esmiuçadamente o que é blockchain e a importância justamente desse impacto no sistema financeiro. Muito bem. Blockchain é uma tecnologia de registro distribuído, tá? Ela é uma base de dados, tá? Que essa base de dados ela fica espalhada entre vários computadores. Normalmente no mundo público, né, que eu digo blockchain pública, esses computadores não se conhecem, eles têm protocolos de comunicação entre eles para registrar e validar transações, mas ela não fica num ponto central. Essa base de dados ela não fica registrada num ponto central, né, que controla, né, o registro e a checagem dessas informações naquela base de dados. Então, ela é uma base de dados distribuída, né? A descentralização é uma das características muito relevantes dessa base de dados, né? Hoje, a blockchain mais distribuída, pública, né, blockchain mais distribuída do mundo, talvez seja a do Bitcoin, tá? E o Bitcoin com B minúsculo é o nome da moeda da rede, Bitcoin com B maiúsculo é o nome da rede. Da mesma maneira que o Fábio colocou aqui, que o Drex é uma plataforma e ao mesmo tempo é uma moeda nativa, né? Só que ela é diferente. Aqui o Drex é igual a R$1, né? E esse real segue tudo que envolve o real como a gente conhece. Política econômica, política fiscal, política monetária, os déficits, todas as decisões que são tomadas em torno e afetam ele. No caso de uma blockchain pública, no caso, por exemplo, do Bitcoin, ele tem a sua própria política monetária, que é praticamente imutável, tá? Mas naquela base de dados, né, o que você consegue fazer dentro da base de dados do Bitcoin? Você consegue transferir os Bitcoins entre os usuários de uma maneira sem permissão, que é diferente da rede do Banco Central. Ali qualquer pessoa, ela é uma rede da internet, né? Qualquer pessoa pode interagir com ela, né? E aqui não, no caso do Drex é uma coisa, é um sistema financeiro de um país específico com base nessa tecnologia. Mas o mais interessante disso tudo é que um dos avanços desse sistema de bases distribuídas, né, de DLT que se chama, é a programabilidade. Isso se manifesta através do Ethereum. O Ethereum que eu comentei já tem 10 anos de idade, mas é ele que traz mais essa capacidade de programabilidade. Então você tem essa camada na rede de registro de transação, de transferência dos ativos digitais daquela rede entre os usuários, e você tem essa camada dentro da tecnologia de programabilidade. E essa é a grande inspiração que
que o Drex segue, né? Que é essa capacidade de programar o dinheiro. Só que tem alguns aspectos, né? Essas DLTs, elas funcionam os 24/7, né? A liquidação acontece automaticamente, né? Não tem essa questão de demorar para fazer uma transferência ou um registro, uma liquidação de um ativo financeiro que normalmente demora um D+2 para liquidar, né? E você tem possibilidade de usar o ativo como garantia dentro desses protocolos de finanças descentralizadas. Então, essa camada toda de programabilidade, que é, na minha opinião, uma das grandes novidades que vai permitir um nível de inovação assim, que a gente não tem ideia ainda. O que a gente já tem são algumas coisas que o próprio Banco Central aqui no Brasil já conduziu através do Lift Challenge, que foram algumas manifestações que o mercado já colocou como demandas que eles conseguem enxergar uma vez lançado o Drex. Isso está em desenvolvimento em paralelo com a infraestrutura. Mas assim, a gente não sabe ainda a capacidade de inovação que isso vai trazer. Mas o que eu posso dizer é que é muita coisa que vem pela frente, porque a gente já consegue enxergar algumas coisas que acontecem nessas blockchains públicas, por exemplo, com finanças descentralizadas. Você tem verticais inteiras do sistema financeiro funcionando, que bolsas de valores que funcionam, empréstimos colateralizados que funcionam, super competitivos em termos de custo. Tudo isso são coisas que provavelmente funcionarão também aqui no Drex. Então, é um pouco assim, por cima assim, de como funcionam essas blockchains públicas, e é um pouco do que o Banco Central está fazendo aqui também. E olha, só essa questão da liquidez já é impressionante, né? Absoluta, ela é absoluta. É absoluta. Não existe esperar. Né? Você transferiu o ativo, fez a transferência do ativo, você recebe automaticamente. Acabou o demais. Acabou o demais. Então, isso são coisas que o Banco Central tá olhando aqui. Interessante. Isso é muito bom. Ô Fábio, então eu imagino que quem está assistindo a gente nesse momento, quem está acompanhando o nosso programa aqui, também está curioso sobre como é que o Drex vai impactar o nosso dia a dia, propriamente dito. Como é que o Drex vai se diferenciar da boa e velha cédula de papel, da moeda mesmo, né, física, e vai facilitar todas essas operações financeiras? Por exemplo, eu que sou um cidadão, vou comprar um imóvel. Como é que eu posso fazer? Como é que vai ser no dia a dia? Ou até mesmo para quem é gestor público, porque o maior comprador, né, do Brasil é o governo, né? O maior comprador é justamente o setor público, que compra de um clipe de papel até vagão de metrô. Como é que funciona também para o setor público? Vai ter custos envolvidos nessa operação para o cidadão? O que a gente pode adiantar? Realmente a gente tem assim, um mundo de possibilidades à frente da gente, né? Pelo que o Pedro falou, acho que ele já deu uma ideia geral assim, a flexibilidade que se abre com com essa nova tecnologia, ela é muito grande. A programabilidade, que é uma palavra que ele bateu bastante, repetiu, a gente acha que esse é um ponto fundamental. E mais do que só a programabilidade, quando você tem um ambiente que ele é padronizado e tem o acesso regulado, a gente sabe quem são os participantes, você permite a interoperação entre os participantes. Então, você pode ter participantes usando serviços que são feitos por outro, e aí você chega num contexto, num conceito que eu gosto muito no ambiente de blockchain, que é a componibilidade de serviços financeiros. Então, eu posso ser uma fintech que eu sou especializado num pedaço de um serviço financeiro e ter uma fintech que é especializada em outro pedaço, e aí eu posso juntar esse pedaço para fazer o contrato final, né? Então, eu vejo assim, muito potencial, e o pessoal do mercado financeiro também vê muito potencial, mas para o dia a dia eu reconheço que isso é muito, muito etéreo, né? Para as pessoas captarem o que dá para fazer com isso. Então, você falou da transferência da venda de uma casa. Esse é um ponto que as pessoas têm bastante dificuldade no dia a dia, tem um processo que tem uma burocracia muito longa, toda uma checagem de informação que tem que ser feita. Se essa informação tiver feita, constituída dentro da rede, e a gente já vê isso acontecendo em algumas redes de registro de imóveis
elas já estão migrando para o ambiente blockchain, a gente já tem toda a informação que ela pode ser verificada ali automaticamente. Como você falou, aquele D+2 da ação não existe, não precisa mais existir. Se você quiser, se for uma questão de gestão de liquidez, você pode até fazer um produto onde vai ter isso, mas vai ter que ter um seguro embutido, e aí você já pode usar a componibilidade para fazer esse serviço também. Mas quando você pensa no imóvel, não é D+2, né? É D+30, D+20, D+60, dependendo da situação, pode demorar muito, as pessoas sofrem muito com isso. Então, numa situação onde a gente tenha os registros dos imóveis feitos dentro do ambiente de blockchain e o dinheiro público, o dinheiro que as pessoas podem usar para fazer transações também registrado ali, a transação, a partir do momento que você verificou que a verificação é rápida, é uma verificação de banco de dados, é uma transação eletrônica normal, você faz a transferência imediatamente. Então, você facilita muito isso. Mas eu gostaria assim, de dar um passo além, né? As pessoas pensam, poxa, vai ser fácil trocar. Mas, por outro lado, vai ser fácil também eu usar qualquer coisa que eu tenha registrado nessa rede como colateral. Então, vamos supor lá que eu comprei meu apartamento e ele está registrado na rede e eu preciso de um empréstimo. Tendo leis fáceis que simplifiquem a liquidação desse colateral, você vai ter um empréstimo muito barato, né? Então, você vai poder pegar todo esse patrimônio que você investiu para comprar um apartamento. Se você é um pequeno empreendedor e quiser fazer um empréstimo para aumentar a sua empresa e usar o imóvel como garantia, você vai ter muita facilidade para fazer isso, que é um sistema simples, é um sistema ágil, é um sistema de baixo custo. Mas, além dos imóveis, a gente pode pensar em qualquer outro tipo de bem, né? Hoje, quando a gente pensa na população em geral, quando você começa a falar de ação, imóvel, colateralização de imóvel, isso foge do dia a dia da maior parte da população brasileira. Mas aquela poupança do dia a dia, isso as pessoas fazem. O problema é que aqui no Brasil, o que acontece? O acesso aos mecanismos de investimento, eles são muito limitados, né? Eu diria que certamente a maior parte da população brasileira, talvez mais de 70% da população brasileira, tem dificuldade de investir em mais do que a poupança, aquela poupança tradicional que foi criada lá pelo Banco do Brasil em 1808, no Primeiro Império, que teve poucas modificações desde então. As pessoas basicamente conseguem poupar naquilo. Mas com a tecnologia de ativos digitais, vários problemas que você tem para acessar os ativos, eles vão estar simplificados. Hoje a gente vê a facilidade de se investir num criptoativo. Você tem bancos vendendo criptoativo de uma maneira simples, 4 cliques você compra um criptoativo, IPs, você tem empresas que estão especializadas em fazer isso e oferecer, e tem um público amplo. Agora, por outro lado, apesar dos esforços do governo, a questão de acesso a título público federal ainda é limitado. Você tem lá o Tesouro Direto, que é um programa público para facilitar que as pessoas possam acessar uma maneira alternativa de investimento, que é uma maneira boa, é o título que tem menor risco, né? É base do risco da economia é o governo. O governo vai te pagar. Não tem erro. Exatamente. Porque assim, quando o governo deixou de pagar, o resto já deixou de pagar há muito tempo, né? Então, porque o governo é sócio de todo mundo, então a gente tem essa possibilidade de facilitar o acesso para que as pessoas, ao invés de só fazer aquela poupança simplesinha lá do normal, a poupança convencional, que é muito útil para a população, que a população possa acessar outros mecanismos que possam virar colateral. Aí imagina se eu tenho lá, à medida que eu vou trabalhando, eu coloco R$ 100, R$ 200 no título público, eu formo a minha poupancinha, e aí eu gostaria de comprar uma televisão para a Copa do Mundo, eu vou lá na loja, pô, o financiamento dessa televisão está muito caro.
Mas o camarada, olhando, usando essas tecnologias novas, ele pode pegar, poxa, você tem uma carteira de título público, você não precisa se desfazer da carteira, você coloca ela como colateral, você me dá ela como garantia, então eu ainda continuo sendo o dono daquela carteira, e eu consigo um empréstimo que basicamente o risco é o risco do governo não pagar, porque se eu não pagar, eu vou poder usar o título público para efetuar o pagamento. Então, você pode baixar os juros para o consumo, para facilitar o planejamento financeiro das pessoas de uma maneira fenomenal com essa E tecnologia. Então, tudo passa a se conversar, então. exatamente, essa interoperabilidade com a programabilidade baixa o custo, agiliza, facilita que você crie novos serviços, e a interoperabilidade faz com que você conecte uma coisa com outra, né? Um imóvel, com título público federal, com empréstimo. Eu posso juntar essas coisas para fazer um produto que seja específico para a necessidade da pessoa. Então, é, as pessoas às vezes me perguntam assim, poxa, então o Drex vai ser uma adoção assim, igual ao Pix? Eu acho que eu nunca vi nada com adoção tão rápida quanto o Pix. O Pix foi um fenômeno mundial, realmente. A gente não vai conseguir uma adoção tão rápida, mas a gente está trabalhando com o mercado para garantir que o mercado esteja preparado para oferecer produtos que sejam atraentes para a população, para que a população possa fazer uso dessa tecnologia. É uma tecnologia nova, é uma tecnologia que tem muito potencial e a gente está querendo simplificar a forma de acesso para democratizar o uso dessas ferramentas novas para a gestão financeira das pessoas. Esse é o objetivo final da gente, né? Juntar todos esses pedacinhos e fazer com que essas coisas sejam tão simples como fazer uma transferência no Pix hoje. E veja que coisa jóia, né, Fábio, Pedro? Esse sucesso do Pix aconteceu por conta justamente de uma relação de confiança entre o cidadão, entre, né, o usuário, né, do sistema financeiro, com essa oferta de tecnologia apresentada pelo Banco Central. Né? É aquilo que a gente fala, o Brasil é um país onde nada cola. Mas colou de uma maneira porque houve uma relação de confiança e um entendimento por parte dos cidadãos de que era uma coisa disruptiva, nova, que vai facilitar a sua vida. E acho que inovação, quando nós discutimos isso num espaço como esse, como um videocast como esse, é justamente sobre como isso pode simplificar a vida das pessoas. E aí eu te pergunto, ô Pedro, justamente sobre isso. O Fábio traz essa questão de que vai facilitar, tem todos esses nossos ativos vão poder conversar, vai poder usar como garantia, vai poder usar como crédito, como auxílio, como isso, como aquilo. Olha, eu tenho uma lastreabilidade minha aqui que se eu não pagar, eu tenho esse título do Tesouro que se o governo não pagar, aí pode implodir tudo. Então, é tudo relação de confiança. E eu queria também que a sua opinião, Pedro, justamente sobre isso. Para a gente ter essa relação de confiança, é preciso que a gente tenha conhecimento. Né? Então, é importante que nós trabalhemos também essa questão, sobretudo na área de finanças, né? Também o Fábio fica à vontade depois para opinar, de que nós precisamos cada vez mais fazer como nós estamos fazendo aqui, falar sobre, ensinar, mostrar como funciona, que é legal, que tem confiança, Poxa, os técnicos do Banco Central estão trabalhando duro nisso para fazer acontecer. É preciso educar o cidadão, no fim das contas. É preciso. Eu falo da nossa parte aqui na Hashdex, por exemplo, um dos nossos pilares é educação sobre o que as pessoas estão fazendo. Tá? Primeiro porque eles estão investindo numa tecnologia nova, o conhecimento a respeito da tecnologia ainda é limitado, mas como a gente acha que isso aqui é um trem que já partiu e veio para ficar, né, é muito importante para a gente educar. Tá? Então, nós fazemos isso, você pode entrar no nosso site, tem muito material, a gente participa de todos esses convites que a gente recebe, mas eu acho que vale destacar também, o próprio Banco Central está com uma comunicação muito forte. No Pix foi assim, mas no Drex também. Tá? Eles estão proativamente, e você consegue ver pelo próprio site do Banco Central, no YouTube, nos mais canais de mídia que ele utiliza, tem usado uma linguagem já mais adaptada para o usuário final. Tem exemplos claros e você vê que
a roupa que a pessoa usa, a linguagem, a tela, tudo está voltado para facilitar o entendimento dessa nova tecnologia e como vai afetar no dia a dia mesmo das pessoas, né? Porque tem esse aspecto assim que o Fábio colocou, esse componibilidade, né? É um termo que a gente gosta de usar para explicar, como se fosse um Lego, né? O pessoal de finanças descentralizadas fala assim, o que é um Lego? Você monta uma casa através de vários quadradinhos pequenininhos, vários bloquinhos pequenininhos, né? Esse mesmo conceito se vale para os produtos financeiros novos que estão surgindo estruturados dentro dessa tecnologia de blockchain. Você pega pedaços de Lego, né, dentro dessa programabilidade e você monta do jeito que você quiser, vamos dizer assim, um produto financeiro inovador. Mas isso precisa ser explicado, as pessoas precisam entender isso só através da educação consistente. Mas assim, o Banco Central sabe muito bem isso e vem insistindo em todas as etapas do projeto. Tá? Que eu gosto de acompanhar, tenho o dever fiduciário de acompanhar aqui, assisto tudo que o Fábio fala, todas as apresentações que ele faz, e é para todas as audiência técnica, não técnica, a gente que está desenvolvendo junto, que é para mostrar qual que é a visão do Banco Central, quais são os desafios, quais são as oportunidades, o que precisa ser feito, o prazo, o que vai mudar, quando vai mudar, como vai mudar. O Banco Central está assim, fazendo isso de maneira muito hábil, na minha opinião. Ô Pedro, e olhando um pouquinho mais para frente, né, já que a gente está olhando para frente, vamos olhar um pouquinho mais. Nós podemos esperar ainda mais inclusão financeira com o Drex. A gente falou aqui, né, dessas transações que qualquer pessoa vai poder fazer, até você vai lá comprar uma televisão naquela loja de eletrodoméstico, você vai poder... como é que a gente pode olhar ainda mais para frente? Colocando... O Brasil acho que já tem a gente reclama muito de economia, de crise, etc., mas nós temos tantas ferramentas que nos colocam à frente de outros países e de grandes potências, né, que as pessoas olham para a gente, desde o uso de cartão, né? Eu acho que o Brasil foi muito vanguardista, né, nessa questão. O que a gente pode olhar um pouquinho mais? Um país cada vez mais incluído, que os cidadãos... O Brasil ainda é um país de muitas nuances e diferenças, né? Nós não podemos pensar e tratar as situações como nós fazemos aqui, onde nós estamos, no centro de São Paulo, ou na capital federal, como está o Fábio, do que nos rincões desse país. Mas esse é o caminho? Eu acho que sim. Eu acho que essa tecnologia tem um potencial, dois grandes potenciais, de redução de custos, transacionais, e eu acho também que é um assunto super relevante aqui no Brasil, que é a questão do spread bancário. Tá? Então eu acho que tem um potencial de trazer novos produtos que reduzem o risco para o emprestador e beneficia o tomador do recurso no final do dia. Tá? Então, isso com essa inovação que o Banco Central está fazendo através do Drex, tem um potencial grande aí. E a gente sabe o que acontece quando o custo de qualquer produto, de qualquer serviço, né, não somente financeiro, ele consegue ser reduzido. Né? Você tem uma explosão de usabilidade, de uso. Né? Você tem isso conceitualmente. Né? Então, eu vejo nessa linha. Você vai juntar coisas novas que não existem ainda, né? Produtos novos, que vai ser mais nichados, por exemplo, que precisa atender uma determinada demanda de um grupo de clientes, que no custo anterior que o mercado tinha para atender aquele determinado nicho não era competitivo e agora passa a ser, né? E você vai conseguir, com isso, cada vez mais ter mais inclusão financeira, ter mais competitividade do sistema financeiro. Nessa questão, eventualmente, crédito mais barato vai ser muito benéfico para você comprar seu carro, para você comprar seu imóvel, para comprar uma televisão para assistir a Copa do Mundo, porque você tem maneiras melhores de distribuir o risco, eventualmente, ou de precificar o risco, né, dentro daquele sistema. E assim, mas isso já tem um tempo, né? Aquela agenda BC+, que já tem há bastante tempo, com mais competitividade no sistema financeiro. A gente viu a entrada, que na verdade é BC Hash agora, né, Fábio?
É uma agenda que já vem há bastante tempo. A gente viu o surgimento de novos entrantes no mercado financeiro, os bancos digitais, as fintechs, os próprios bancos agora com a participação no Drex, né, com o envolvimento. E a gente tem visto todos os grandes bancos participarem, instituições de pagamento, aí você tem até os Mercado Livres da vida, Nubank, novos participantes entrando no mercado financeiro. Na hora que você soma, é muito positivo. É uma longa jornada, né? Mas acho que é mais uma, e essa tem um potencial um pouquinho maior de afetar assim, custos gerais do sistema, na minha opinião, assim, com tendência de redução de custos. Tá? Então, se acontecer isso, vai ter mais inclusão financeira, vai ter mais jeitos da sociedade interagir com o sistema financeiro e de maneira mais competitiva. O segredo é conseguir encontrar caminhos, ter possibilidades para fazer essa travessia. E acho que esse é o grande ponto que a gente traz aqui agora com o Drex. E Fábio, quando a gente também fala de transações financeiras, nós falamos de mercados, uma série de coisas aqui, nós também temos que falar sobre segurança, sobre transparência. Eu acho que são pilares importantíssimos, né? Que é o que também ajudou o Pix a se fixar. Né? Nós vimos que era simples, né? Eu acho que seguro, de ponta a ponta, é muito simples, do destinatário do remetente para o destinatário, enfim, muito simples, muito tranquilo. Como é que a gente pode falar, por exemplo, do Drex nessa questão de transparência, nessa questão de segurança, combate à corrupção, lavagem de dinheiro, que a gente ainda vê casos no Brasil? Nós podemos ajudar a mitigar situações como essa? Eu acho que o Drex tem muito potencial para ajudar o Brasil, né, nesses campos, sim. E quando a gente fala de segurança, eu acho que tem dois aspectos de segurança que são importantes para a gente diferenciar. Tem a segurança contratual e a segurança do sistema, a segurança da estrutura onde está rodando as operações. E a segurança contratual, eu acho assim, em termos de corrupção, né, a gente está falando aqui no Tribunal de Contas, e isso é uma coisa muito importante. Então, assim, eu faço um contrato público, normalmente ele tem alguma vantagem específica, que eu tenho um subsídio, ou teve uma licitação para participação. Você tem contrapartidas que têm que ser verificadas para a execução daquele contrato, né? Se você tem isso tudo registrado em blockchain, esses testes eles podem ser feitos de maneira automática. Então, como o Pedro mencionou, a gente fez um laboratório no ano de 2022 e teve uma proposta de solução de dinheiro programável lá, que era justamente voltada para empréstimos subsidiados para o setor agrícola. E você tem um contrato que é um anual, que ele tem que seguir para você cumprir. Então, é um custo de compliance elevado para quem tem aquilo, mas vale a pena porque você tem uma linha subsidiada. E o governo tem um custo de verificação muito alto, porque são muitas coisas que têm que ser verificadas. Então, você acaba gerando um potencial de desvio daqueles recursos, de mau uso daqueles recursos. Com essa tecnologia, você pode colocar um contrato, um smart contract a cargo do dinheiro, e aí cada passo que ele vai fazer a liberação de recursos, ele testa primeiro as condições. O contrato está nas condições, esse gasto que eu vou fazer está de acordo com o que ele foi determinado. Se ele não passar as condições, o contrato nega e fala, olha, eu não posso liberar esse dinheiro para isso. Então, é aquela história, né? Você não vai poder pegar um empréstimo para comprar soja e comprar um helicóptero com aquilo. A não ser que seja um helicóptero para pulverizar, aí você tem que demonstrar que é um helicóptero para pulverizar. Então, você ganha bastante na parte da supervisão quando você tem esse tipo de ambiente, esse tipo de registro que não pode ser mexido pelos participantes. Então, você tem um banco de dados que ele é facilmente acessível, mas só quem tem as chaves criptográficas conseguem alterar o conteúdo dos registros. Então, isso em termos de segurança contratual, e aí falando para o governo, em termos de corrupção, isso eu acho que é um avanço muito importante.
E aí, quando a gente pensa em segurança da estrutura, transparência da estrutura, tem outros dois aspectos que eu acho que são importantes ressaltar, que é a parte da segurança cibernética e a parte da privacidade. Quanto à segurança cibernética, nós somos uma economia média em termos globais, né, assim, de renda média. Então, nós atraímos naturalmente muito ataque hackers. O nosso sistema financeiro é um sistema muito desenvolvido. O Brasil tem uma visibilidade internacional, então tem sempre hackers querendo atacar o sistema. E isso fez com que, ao longo do tempo, o Brasil adotasse sempre as políticas de cibersegurança mais estritas que se tem disponível. Então, o nosso sistema ele tem toda a segurança em termos de cibersegurança para garantir a integridade das operações, tanto que a gente raramente vê questões de fraudes, de ataques hackers a sistemas brasileiros. A questão é mais no ponto da educação, como o Pedro falou, normalmente as pessoas perdem os dados por engenharia social, um espertinho faz uma ligação, fala, eu sou do seu banco, eu preciso da sua senha, do número do seu cartão, e a pessoa lá querendo ser solícita para ajudar a resolver o problema, entrega a informação que não deveria entregar, e isso se corrige com educação financeira e também um pouco de tecnologia. A gente está vendo assim, uns avanços em termos de tecnologia de verificação biométrica. Então, a pessoa é a própria identidade dela, então fica mais fácil, apesar disso ainda não estar tão acessível, mas à medida que a tecnologia avança, isso vai ficar acessível para todas as pessoas, vai ser mais fácil de usar. Então, em termos de cibersegurança, eu acho que assim, a gente tem medidas tomadas que são adequadas para manter a integridade do sistema brasileiro, do sistema financeiro brasileiro. Em termos da privacidade, quando você olha para o ambiente de blockchain, essa questão da privacidade é sempre um tema muito importante para discussão. Porque quando começaram as discussões lá de blockchain, as pessoas queriam, eu quero anonimidade, eu não quero que ninguém saiba o que eu estou fazendo. Então, a questão da privacidade foi sempre um ponto de discussão. Com o tempo e com o avanço dos mecanismos de inteligência artificial e com a maior compreensão das operações, a gente viu que aquela anonimidade não é anonimidade mesmo, tanto que as principais transações, mesmo de quem quer ser anônimo, acaba sendo rastreada. Você tem um custo para fazer isso, mas você tem empresas e governos que estão especializados em rastrear esse tipo de transação. Então, a gente aqui no Brasil, e aí quando todo mundo começou a discutir ao redor do mundo, os bancos centrais, como é que a gente vai fazer com a privacidade? Eu acho que aqui no Brasil, novamente, a gente já estava um passo à frente. A gente já tinha discutido a Lei Geral de Proteção de Dados das Pessoas aqui no Brasil. Então, a gente já determinou qual é o nível de privacidade que as transações digitais das pessoas têm que ter. Ele está determinado lá na Lei Geral de Proteção de Dados. E aqui nós estamos dentro do ambiente digital e a gente tem que proteger as informações das pessoas de acordo com o que está na LGPD. E o bom da LGPD é que não é só uma proteção absoluta da privacidade que levaria para a anonimidade, né? Ele protege a privacidade da pessoa, mas garante os mecanismos de supervisão necessários para evitar perda de integridade das operações de financiamento ao terrorismo, operações de lavagem de dinheiro, operações de corrupção. Então, a gente já tem um arcabouço de manuseio dos dados das pessoas que faz com que a gente já tenha esse equilíbrio feito hoje na sociedade brasileira entre a necessidade do governo e do regulador de supervisionar e a necessidade das pessoas de terem a privacidade. E a gente está construindo o ambiente do Drex de modo a se enquadrar nessa demanda da sociedade brasileira, e por isso mesmo os testes que nós estamos fazendo agora são especificamente voltados para garantir a privacidade das transações de acordo com a LGPD e com o sigilo bancário. Olha, desejamos todo o sucesso, Fábio, a vocês
no desenvolvimento do Drex. Contem conosco, estamos aqui para isso. Nessa fase final que você trouxe essa questão para o gestor público, é aquela coisa, né? Primeira coisa, o gestor público ele precisa o quê? Acompanhar contrato, acompanhar a execução, tem que estar em cima, não dá para falar que não sabia, fez todas as partes e na hora da execução não vai olhar. Tem que olhar, tem que cobrar. E num sistema de pagamento como esse, por exemplo, não tem choro nem vela. Não foi entregue, não está de acordo, não vai receber. Quem sabe isso acaba com aditamento de contrato, com aquele stick e puxa e tem que pôr mais dinheiro. E a gente já sabe como é que o resto é história. O nosso tempo, infelizmente, é curto. Eu queria começar agradecendo a você, meu caro Fábio Araújo. Um abraço a você, a todos os técnicos do Banco Central do Brasil que fazem esse trabalho importantíssimo. O Pix já é o sucesso que é, o Drex vem aí também, mais um sucesso, sem dúvida nenhuma. E como eu disse, conte sempre conosco. Muito obrigado. Eu agradeço por tudo. E Poderia também, dar ressaltar um ponto que eu claro, acho que assim, eu nunca consigo dar tanta tanto estresse nesse ponto quanto eu gostaria. O objetivo final do Drex é a democratização do acesso aos serviços financeiros. Quando a gente fala de novas tecnologias, novas formas, novas maneiras, é tudo assim muito bonito, às vezes até brilha os olhos das pessoas, mas no fundo, no final do dia, o que a gente quer é que essas novas tecnologias virem serviços que as pessoas possam usar. Da mesma forma que o Drex, que o Pix foi revolucionário e ele está hoje no dia a dia de todo mundo, é isso que a gente quer fazer com o Drex, é que as pessoas, além do serviço de pagamento, possam acessar uma variedade maior de serviços, democratizar o acesso aos serviços financeiros para as pessoas no Brasil. e será um sucesso, não tenho dúvida. Meu caro, meu querido Pedro Lapenta, muito obrigado. Leve o nosso abraço também aqui ao pessoal da Hashdex. Muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui conosco, discutindo assuntos que parecem ser tão, vou usar o nome de novo, hein, Fábio, surreais, mas que não, são mais do que reais, são tecnológicos e é o que a gente deseja para todo o futuro. Obrigado. Obrigado a vocês pelo convite, foi uma honra estar aqui. Bom, e para você que me acompanhou até agora, fica o convite para que, se não viu os nossos episódios anteriores, maratone conosco e a gente volta numa próxima oportunidade. Tchau!